No quarto de uma casa comum, uma criança observa seu reflexo no espelho. Seu olhar é curioso, a testa franzida em um pensamento profundo. De onde eu vim? Como os humanos surgiram? Ela já ouviu muitas respostas. Algumas pessoas dizem que um ser mágico criou tudo. Outras falam de histórias antigas, de um jardim perfeito ou de um ser moldado do barro. Mas e a ciência? O que ela diz? Com essa dúvida, a criança se vira para um pequeno tablet sobre a mesa. Na tela, há um cientista animado, de jaleco e óculos grandes. Ele sorri e diz: Essa é uma ótima pergunta. Para responder, precisamos viajar no tempo. Vamos embarcar em uma jornada incrível pela história da vida na Terra. De repente, um portal brilhante se abre bem diante da criança. No reflexo do espelho, em vez de seu rosto, aparecem imagens de criaturas estranhas. Algumas nadam, outras rastejam, outras ainda têm penas e garras. É como se um filme sobre a pré-história estivesse passando diante de seus olhos. A criança dá um passo à frente, hesitante. Venha comigo. Vamos descobrir como a vida começou e como os humanos surgiram de verdade. Com um suspiro profundo, a criança atravessa o portal. Tudo ao seu redor se dissolve em luz e, num piscar de olhos, ela surge em um oceano de milhões de anos atrás, onde a primeira grande pista sobre a nossa origem está prestes a aparecer. A luz ao redor da criança se dissipa, revelando um mundo completamente diferente. No lugar do quarto aconchegante, há um vasto oceano azul esverdeado. O sol brilha no céu, mas a terra ainda é jovem, cheia de vulcões e paisagens estranhas. A criança olha para baixo e percebe que está flutuando sobre a água, como se fosse um viajante invisível no tempo. Algo se move sob a superfície. De repente, um peixe estranho surge das profundezas. Veja, esse é o Tiktaalik. Ele vive há 375 milhões de anos e é muito especial. O Tiktaalik não é um peixe comum. Suas nadadeiras são fortes e têm ossos parecidos com os nossos braços e pernas. Ele usa essas nadadeiras para se apoiar no fundo raso do oceano, como se estivesse ensaiando seus primeiros passos. A criança observa, fascinada, enquanto o Tiktaalik se aproxima da margem. Ele não sabe disso, mas esse pequeno gesto mudaria o mundo. O Tiktaalik foi um dos primeiros animais a tentar sair da água. Com um empurrão forte, a criatura ergue parte do corpo e se apoia sobre as rochas lamacentas da margem. Suas brânquias ainda precisam da água, mas seus pulmões primitivos já permitem que ele respire um pouco de ar. Então foi assim que os animais começaram a viver na Terra? Isso mesmo. Com o tempo, os descendentes do Tiktaalik evoluíram para anfíbios, que podiam viver na terra e na água. Depois vieram os répteis, que dominaram o mundo por milhões de anos. Mas a nossa jornada ainda está só começando. O cenário ao redor da criança começa a girar novamente. O oceano desaparece, dando lugar a uma floresta densa, repleta de criaturas bizarras. Pequenos animais peludos correm entre árvores gigantes, enquanto grandes répteis caminham ao fundo. A criança percebe que chegou a uma nova era, onde algo incrível está prestes a acontecer. A floresta ao redor da criança é imensa. Árvores gigantes se erguem como colunas, e o ar é quente e úmido. Sons estranhos ecoam por todos os lados. Gritos agudos, rugidos profundos e o farfalhar de folhas ao vento. A criança espreita por entre os troncos e vê algo impressionante. Um dinossauro herbívoro de pescoço longo estica a cabeça para alcançar folhas no alto. Perto dele, um grupo de répteis menores corre pelo solo, parecendo sempre atentos a qualquer perigo. Bem-vindo à Era dos Répteis! Durante milhões de anos, os dinossauros foram os reis da Terra. Mas entre eles, escondidos nas sombras, havia pequenas criaturas que carregavam o segredo do futuro. A criança nota um ser minúsculo, do tamanho de um esquilo, correndo entre as folhas.
Diferente dos répteis, ele tem pelo macio e olhos brilhantes. Esse é um dos primeiros mamíferos. Enquanto os dinossauros dominavam o dia, os mamíferos se escondiam e saíam à noite. Eles eram pequenos, mas tinham algo muito especial. O cientista aponta para o pequeno mamífero, que se aconchega para alimentar seus filhotes. Eles cuidavam melhor dos seus filhotes e tinham cérebros mais desenvolvidos. E quando um evento incrível aconteceu, eles tiveram a chance de crescer. De repente, um brilho forte ilumina o céu. A criança olha para cima e vê um asteroide gigante atravessando a atmosfera. Em poucos instantes, um impacto devastador sacode a Terra, lançando poeira e fumaça para todos os lados. A cena escurece. A criança sente o coração disparar. Os dinossauros desapareceram, mas os mamíferos sobreviveram. Sem os grandes répteis, eles cresceram, se espalharam e evoluíram. Pouco a pouco, a luz volta a brilhar. Agora, o cenário mudou. Grandes campos verdes se estendem pelo horizonte e vários mamíferos de diferentes tamanhos caminham livres. No meio desse novo mundo, pequenos primatas começam a surgir. Olhe bem, esses são nossos ancestrais, e no próximo passo da jornada, eles farão algo incrível. Esses são nossos ancestrais primatas. Por milhões de anos, viveram nas árvores, protegidos dos predadores. Mas então, algo mudou. A criança observa, enquanto o ambiente se transforma lentamente. Árvores altas começam a desaparecer e dão lugar a uma imensa savana dourada. O clima ficou mais seco e os alimentos nas árvores se tornaram escassos. Para sobreviver, alguns primatas tiveram que se adaptar. Eles começaram a descer das árvores e procurar comida no chão. Mas havia um problema. A criança vê um grupo de primatas caminhando de 4 patas, movendo-se devagar entre a grama alta. De repente, um predador surge ao longe. Os primatas ficam em alerta, mas têm dificuldade para enxergar o perigo à distância. Foi aqui que ocorreu uma das maiores mudanças da evolução. Um dos primatas, diferente dos outros, se ergue sobre 2 pernas. Agora, ele pode ver acima da grama e perceber o predador se aproximando. Ele avisa os outros que fogem a tempo. Esse é um Australopithecus. Ele foi um dos primeiros a andar sobre 2 pernas. Isso permitiu que nossos ancestrais enxergassem melhor, corressem mais rápido e usassem as mãos para outras coisas. A cena avança no tempo. Agora, um novo grupo de primatas aparece. Eles não são apenas bípedes, mas também usam pedras afiadas para cortar carne e madeira. Esse é o Homo habilis, o primeiro a criar ferramentas. A criança observa maravilhada. Eles estão começando a usar o cérebro para resolver problemas? Exatamente. E isso foi só o começo. A cena muda novamente. Agora, um grupo de Homo erectus se reúne ao redor de uma fogueira. Um deles esfrega pedras até que uma faísca acende o fogo. O fogo mudou tudo. Com ele, nossos ancestrais podiam cozinhar alimentos, se proteger do frio e até contar histórias. O tempo acelera mais uma vez. Agora, os Homo sapiens aparecem caçando em grupo e criando pinturas nas cavernas. E foi assim que os humanos modernos surgiram. Através da inteligência, da adaptação e do trabalho em equipe. A criança sorri, absorvendo tudo. Mas ainda resta uma pergunta. Se viemos desses ancestrais, o que nos conecta a eles? O cientista sorri e diz: Essa é a última parte da nossa jornada. A cena começa a mudar novamente. Agora, uma imensa árvore genealógica da vida surge diante da criança. Diante da criança, uma imensa árvore brilhante se ergue, seus galhos se estendendo para todos os lados. Cada folha parece pulsar com vida, mostrando imagens de diferentes criaturas que já habitaram a Terra. O cientista caminha até a base da árvore e aponta para as raízes profundas. Esta é a árvore da vida, uma metáfora para a evolução.
Aqui embaixo estão os seres vivos mais antigos, as primeiras formas de vida microscópicas que surgiram bilhões de anos atrás. A criança observa e vê pequenos organismos microscópicos se movendo nas águas primordiais. Essas foram as primeiras formas de vida? Sim, e com o tempo, elas evoluíram, dando origem a todos os seres que conhecemos hoje. Os olhos da criança sobem pela árvore, vendo como os galhos se dividem. Alguns seguem para os peixes, outros para os répteis, e alguns levam aos mamíferos e, finalmente, até os humanos. Olhe bem para esse galho. Veja como ele se liga a outros animais. A criança nota algo surpreendente. O galho dos humanos está bem próximo ao dos chimpanzés e bonobos. Isso significa que somos parentes deles. Exatamente. Nós compartilhamos um ancestral comum com os chimpanzés há cerca de 6 a 7 milhões de anos. E se olharmos ainda mais para trás, somos primos distantes de todos os mamíferos, e até dos répteis e dos peixes. A criança observa um ramo que liga os humanos a um animal marinho. Então, temos algo em comum até com os peixes? Sim. Lembra do Tiktaalik lá no início da nossa jornada? Ele faz parte dessa mesma árvore. Todos os seres vivos, desde as bactérias até as baleias, estão conectados de alguma forma. A criança olha para as próprias mãos, impressionada. Então, a evolução explica como tudo está ligado. Mas e o nosso DNA? O cientista estende a mão, e uma hélice de DNA brilhante surge no ar. O DNA é o código da vida. É ele que nos conecta aos nossos ancestrais. Nosso DNA é 98% idêntico ao dos chimpanzés e até 60% semelhante ao das bananas. A criança ri. Isso significa que temos parentesco até com as plantas? De certa forma, sim. Todas as formas de vida compartilham algo em comum. A evolução não é só uma teoria, é um fato comprovado pela ciência. A árvore da vida brilha intensamente, e a criança sente um novo entendimento se formar dentro de si. Então, não precisamos de um criador mágico para explicar nossa origem. Nossa história está escrita na natureza. E agora você faz parte dela. A árvore começa a desaparecer, e a criança percebe que está voltando para casa. A luz ao redor da criança começa a diminuir, e logo ela se vê de volta ao seu quarto. Mas algo dentro dela mudou. Agora, ela entende sua verdadeira origem. O cientista sorri. Você viu com seus próprios olhos a longa jornada da vida. Desde os primeiros micro-organismos nos oceanos até os humanos modernos, cada ser vivo faz parte dessa incrível história. A criança olha pela janela, vendo o céu estrelado. Então, somos apenas um pequeno pedaço dessa imensa árvore? Sim. Mas isso nos torna ainda mais especiais. Porque, diferente de outros animais, nós descobrimos nossa própria história. A criança respira fundo. E agora que eu sei disso, o que devo fazer? O cientista se aproxima. Compartilhe esse conhecimento. Faça perguntas, busque respostas, espalhe a ciência. O mundo precisa de mentes curiosas como a sua. A criança sorri. Eu prometo. A imagem do cientista começa a desaparecer, mas sua voz permanece. Nunca esqueça, a ciência é a nossa melhor ferramenta para entender o mundo. E a jornada do conhecimento nunca termina. A criança fecha os olhos, sentindo-se parte de algo muito maior.